Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Que a graça e paz do Senhor esteja conosco. Mais uma vez estamos aqui para adorar e para louvar o nome do nosso Senhor. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11, e convido aos irmãos, conforme forem achando o versículo, que é o de 1 a 3, venham se colocando em pé para falar em uníssono. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir a partir das coisas que não aparecem. Amém. Glória a Deus, que nos dá a fé para que consigamos compreender totalmente que Ele é quem cria, que Ele é quem nos busca, desde antes da fundação do mundo, e quem prepara as obras para que andemos nelas. Agora, os irmãos podem se assentar. Eu convido então nosso presbítero Daniel para que faça uma oração no ato de invocação. Santíssimo Deus, Eterno Pai, louvado e agradecido seja o Teu nome, ó Deus, em todas as partes da terra. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, porque Tu és santo, justo, soberano, Tu és onipotente, onipresente e onisciente, ó Deus. Por isso te louvamos. Te louvamos, ó Deus, porque pela Tua palavra Tu criaste todas as coisas, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos amado e através do sangue misericordioso do Teu Filho nos deu a salvação. Te adoramos, ó Deus, te invocamos o nome, que neste culto, ó Pai, em consciência, Senhor, com atenção à Tua palavra, possamos te prestar este culto e te adorar. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro no perdão do meu pecado. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos mais uma vez dar continuidade ao nosso caminhar na casa do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós estamos tratando do verso de número 8, onde nós lemos: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No domingo passado nós tratamos dessa primeira parte do versículo, porque pela graça sois salvos, dizendo que somente a graça de Deus é quem nos salva. Não existe nenhum outro meio possível de salvação sem que seja a graça de Deus. Às vezes alguns de nós, eu já vi alguns crentes dizendo isso, não aqui, em outra igreja, dizendo que se Deus não traz você pelo amor, traz você pela dor. Essa é uma frase recorrente entre o meio evangélico, E não há uma besteira maior do que essa, porque a gente não vem pela dor. Todos nós vimos pela graça de Deus. Esse é o único meio. Esse é o único meio. A graça de Deus é quem produz a salvação para todos nós, conforme nós vimos o nosso irmão, então, o apóstolo Paulo, falando no domingo passado. Nesse domingo, então, nós vamos tratar do veículo que Deus utiliza para esta salvação. O texto diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É bom nós lembrarmos aqui, antes de começarmos, ver essa palavrinha, pequenininha aqui, chamada isto. O que se refere isto? Ele diz lá: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. O que é que não vem de vós? O que não vem de você, não vem de mim? Ambas as coisas, nem a graça de Deus e nem a fé, ambas são
um dom de Deus, são um presente de Deus. Ou seja, você não nasce com a fé. Eu já disse para os irmãos que nós temos 4 tipos de fé, né? Todos nós já sabemos isso. Nós estamos tratando aqui, o apóstolo Paulo trata aqui, é da fé salvadora. Essa não nasce comigo nem nasce com você, é um dom de Deus. É a fé que é o veículo que Deus usa para que eu creia na sua graça salvadora e eu possa ser salvo. Então ambas as coisas são dom de Deus, né? Não nascem conosco. Vamos lá, dito isso, o apóstolo, por meio da inspiração divina que levou todos os seus servos a escreverem suas cartas às igrejas, nos deixou evidente no início desse versículo que a salvação é única e exclusivamente então pela graça de Deus. A graça não advém do livre-arbítrio, como nós vimos, não provém da sabedoria humana, do querer do pecador ou das obras imundas que cometemos. Ela vem por meio da graça, pois somente por ela é que somos salvos. Entretanto, Paulo continua a expandir esse precioso ensinamento acerca da graça, isto é, ele não pontuou simplesmente que somos salvos pela graça, e sim indicou aos irmãos de Éfeso como essa graça é vista e reconhecida e experimentada em nossas vidas por meio da fé. A fé, para as Escrituras, é muitíssimo diferente de um simples crer no Evangelho, e é algo completamente oposto a algum forte querer do homem. E por quê? Porque justamente com a fé está a graça de Deus. Não há como separar estas duas companheiras. Nosso texto, então, não deve ser analisado isoladamente, pois toda a Escritura nos foi dada para o ensino, como diz o apóstolo Paulo a sua segunda carta a Timóteo, de modo que, para buscarmos pela graça e misericórdia do Senhor o entendimento correto acerca da fé, temos de adentrar e percorrer alguns caminhos delimitados por Deus e firmemente estabelecidos em sua viva palavra. Olhemos assim alguns apontamentos bíblicos e textos que nos falam sobre a fé e qual a sua relação então com a vida cristã. Primeira relação é que para se ter fé se deve ter em primeiro lugar um novo nascimento. Sem novo nascimento não há fé salvadora. Precisamos fixar nossas mentes e corações em um ensinamento de magnífica importância e relevância prática. A regeneração precede a fé. Sim, o homem somente possui fé quando é transformado verdadeiramente pelo Senhor. Nós acabamos de ver isso quando o apóstolo Paulo escreve lá no versículo de número 5 desse capítulo, dizendo: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É a primeira vez que ele usa esse termo neste contexto desta carta, não é? Então não tem jeito. Se você está morto nos seus delitos e pecados, como é que você vai ter fé em Jesus Cristo? De morto a gente não espera coisa alguma. Morto não tem capacidade de fazer nada. E é isso que o apóstolo Paulo vem tratando. O apóstolo é explícito então em afirmar que, estando nós ainda mortos, demonstrando que o homem natural nada pode fazer a não ser sucumbir pelo peso do seu pecado e cair velozmente em direção ao inferno. Todavia,
mesmo na terrível morte espiritual em que o ser humano se encontra, ele diz, pelo seu muito amor com que nos amou, lá em Efésios 2:4, e Cristo chama os seus, como fez, por exemplo, com Lázaro. Você pode olhar lá em João, capítulo 3, verso de 1 a 7, essa história do nosso irmão Lázaro, não é? Ele diz assim lá no texto: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e esse foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? Está lá em João, não é? Assim como não nascem maçãs em videira, nem ameixas em oliveiras, também a fé não nasce antes do homem haver sido nascido do Espírito. Este homem fariseu, príncipe dos judeus, acreditava que conhecia as verdades do Evangelho. Por ser mestre na lei, os fariseus se intitulavam desta forma, né? Eles eram os mestres guardiões da lei. Presunçosamente cria que Jesus também era um mestre. Veja como ele se dirige ao Senhor: olha, bem sabendo que tu és mestre, não é? Na verdade, ele não estava reconhecendo bem que Jesus era mestre, não é? Ele estava fazendo uma colocação meio que jocosa para Jesus. Todavia, seu querer e pensar sobre Cristo estavam totalmente errados. Bastou Nicodemos ter falsamente reconhecido a Jesus como mestre e para ouvir as seguintes palavras dele: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tal frase soou àquele fariseu como se Cristo dissesse: cala-te, tu não sabes o que dizes. Nicodemos, mestre e príncipe dos judeus, erroneamente entendeu que Jesus era mestre, mesmo ele sendo de fato mestre, porque ele não sabia que precisava ser nascido de Deus, embora fosse defensor da lei e conhecedor dos profetas. Aquele homem então busca responder a Cristo como um falso mestre, dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe nascer? As palavras de Nicodemo, todavia, não surtiram o efeito desejado. Notemos que esse mestre da lei, inquirindo e desejando uma resposta de Cristo, na verdade não obtém a resposta desejada. Jesus diz a ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo? Cristo, ao contrário do querer do fariseu, não lhe respondeu a pergunta, não lhe entregou a resposta sobre como pode um homem nascer sendo velho. Cristo, em sua inefável sabedoria, simplesmente disse ao fariseu: homem, tu és nascido do Espírito? Tu não és nascido do Espírito, porque se de fato fosse, poderia entrar no reino do céu. E não estaria perguntando isso a Jesus, acrescentando ainda:
não te maravilhes, como disse Jesus, necessário vos é nascer de novo, como se afirmasse, não penses que isto é uma doutrina nova, porque isso já estava lá nas Escrituras, e ele, como o Senhor da lei, não conhecia coisa alguma a respeito da lei, estava lá inquirindo o Senhor Jesus Cristo. Portanto, sem o nascer da água e do Espírito, ninguém pode ir e entrar no reino de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele exista e que se torna galardoador daqueles que o buscam. A primeira situação, então, a primeira condição de você entrar aqui no reino de Deus é você estando morto no seu delito e pecado, é Ele te dar vida. É a primeira condição. Isso Ele faz por meio da sua graça. E depois de te dar vida, Ele te dá a fé para que você possa crer. A situação aqui não é o contrário. Eu creio no Senhor Jesus, aí Ele me dá uma nova vida. Não é. É o contrário que a palavra de Deus nos ensina. Mas a segunda característica é que a fé está determinada para todos quanto foram nascidos verdadeiramente pelo Senhor. Ou seja, eu não posso nascer sozinho. Você tem que ser nascido. Eu tenho que ser nascido. E quem faz essa obra em nós, esse novo nascimento, é o próprio Senhor. Lá em 2 Tessalonicenses 2,13, Paulo diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé na verdade. Sem que Deus te dê essa fé, sem que Ele me dê essa fé, nós jamais creríamos na verdade do Evangelho. O apóstolo é enfático, sublime e cirúrgico ao afirmar que Deus, em primeiro lugar, elegeu desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e em fé na verdade. Deus não enviou seu Filho para simplesmente proporcionar a mera possibilidade de salvação, porque sendo verdadeiro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se Cristo tão somente colocou a salvação sobre a mesa e deixou ao encargo dos homens o escolher ou rejeitar, certamente decretou a perdição de todos os homens, pois o morto não se sente atraído pela fresca comida e não se delicia com um banquete à sua frente. Seus 5 sentidos estão cegos, sua alma é cativa do pecado e ele caminha tão somente para a perdição. Nós já dissemos aqui num outro sermão que existem algumas outras igrejas chamadas evangélicas, né, que sustentam esse nome de evangélico, que ensinam exatamente o contrário da palavra de Deus. Ensinam que, olha, Jesus fez uma obra de salvação e você aceita se você quiser. Ele está lá na cruz de braços abertos esperando a sua decisão. Está a porta batendo no seu coração e daí por diante. Nada existe de mais contrário à palavra de Deus do que isso. Ele morreu de fato para nos salvar. Se você tiver o dom de Deus, você só crê, como disse o apóstolo Paulo, foi eleito desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade.
Quando Deus na eternidade elegeu, conforme nós vimos lá no primeiro capítulo, no verso de número 4, a sua multidão incontável de filhos, Ele lhes legou não somente a salvação, mas igualmente os efeitos ou desdobramentos da eleição, a saber, uma vida santificada pelo Espírito e constante fé na verdade. É por isso que nós insistimos aqui que você tem que vir para a escola dominical, você tem que vir para o estudo à noite para você aprender a palavra de Deus, porque um desses desdobramentos ou efeitos da eleição é você ter o quê? Constante fé na verdade. Mas se você não conhece a verdade, não é assim que o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir? Nós precisamos ouvir. Eu diria mais, ouvir e estudar, né? A fé, na verdade, da qual Paulo fala, é uma fé baseada na santificação que o Espírito produz nos crentes. Afinal, sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor e poderoso Altíssimo não queria tão somente eleger e deixar o homem aos seus próprios caminhos. Não poderia ter elegido e dito: vai, criatura minha, tu és poderoso em teu querer, usa teu livre-arbítrio e escolha. A eleição de Deus traz toda a providência divina anexa a ela. Deus não somente faz o plano, mas Ele providencia os meios que são necessários. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É completamente descabido crer em um pai que compra um carro para o seu filho maior de idade incapaz, mas não lhe entrega chaves e a devida habilitação para dirigir. É ridículo isso. Desta maneira, quando o Senhor em seu tempo desperta seus filhos para a vida eterna, não somente lhes revela o seu poder, mas também imputa sobre eles a justiça do Filho, que então gera a fé. E é por isso que ela é um dom de Deus e não nasce conosco. A fé que os cristãos possuem não é fruto dos seus próprios corações, razão pela qual lemos cristalinamente Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Se é Deus quem opera o querer e o efetuar, então é Deus quem concede a fé. É Deus quem concede um coração confiante, e é Deus quem leva o homem pecador a ler e a confiar nas Escrituras, pois do Senhor vem a salvação. Isso falou nosso irmão Jonas, capítulo 2, verso 9. A fé que opera juntamente com a graça, diz o apóstolo Paulo, é um dom de Deus. Em terceiro lugar, a fé está unida a um fundo senso de miséria pessoal. Eu preciso entender que eu sou pecador. Mais do que isso, eu preciso entender que, como a Bíblia diz, eu sou miserável, pobre, cego e nu. Mais do que fazer o pecado, é a nossa condição, é a nossa natureza. Se Ele não mudar a nossa natureza, nós jamais creremos
que Ele salva. Jamais teremos fé salvadora para levantar nossa mãozinha e dizer assim: eu aceito Jesus. Isso não vem de mim nem de você, meus irmãos. E é isso que o apóstolo Paulo vem defendendo desde o comecinho do primeiro capítulo da carta aos Efésios. Eu falo aqui da mulher como exemplo. Eu falo da mulher do fluxo de sangue, que eu já vi algumas pessoas defendendo a fé que a pessoa tem, usando esse texto da palavra de Deus que está lá em Marcos 5, de 25 até 34. Essa mulher com problema de fluxo de sangue, que todos os irmãos conhecem pela leitura da palavra de Deus. E algumas pessoas dizem assim: está vendo, meu irmão? Essa mulher teve fé. Ela foi procurar o Senhor Jesus por sua livre e espontânea vontade. E Jesus diz para ela, lá no finalzinho do versículo: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. A pessoa diz assim: está vendo? Ela foi, porque ela tinha fé. A fé estava nela. Mas será que o texto da palavra de Deus diz exatamente isso? Vamos ver. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, e o texto segue: veio por detrás entre a multidão e tocou nas vestes de Jesus, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Eu entendo que a principal frase nesse texto é exatamente esta: ouviu falar de Jesus. E nós temos que associar isso às outras coisas que nós conhecemos da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que todo aquele que o Pai me traz, esse versículo não serve para dizer que eu tenho fé. Esse versículo, ou esse texto todo, esse incidente todo, nos ensina que todos aqueles que são trazidos pelo Pai a Jesus, esses vêm. Os demais que tinham apenas fé milagrosa, o que aconteceu com eles? Receberam o que queriam e foram embora. Não é isso? Diz o texto. Aquele único homem leproso dentre os 10, esta mulher, filha, a tua fé, ou seja, a fé que nós acabamos de ver aqui agora, que é dada por Deus, um presente, um dom de Deus, fez com que ela, ouvindo falar do Senhor Jesus Cristo, fosse.
fala que eu não venho de modo próprio. Nem você vem de modo próprio. Nós só estamos aqui porque Deus nos trouxe. E eu não posso fazer com que a palavra de Deus diga uma coisa uma hora, outra hora diga outra coisa. Eu preciso aprender a harmonizar qual é, meu pai que dizia sempre isso, né? Qual é a verdade central e depois harmonizar todas as outras verdades em relação a essa verdade central. Ninguém, diz o Senhor Jesus, pode vir a mim se o Pai não trouxer. Essa é a verdade central. De forma que nem eu e você vimos por vontade própria, e sim unicamente pela vontade de Deus. Em quarto lugar, a fé consiste em firme confiança e certeza das promessas de Deus. Por que é que você está aqui? O que você responderia se alguém te perguntasse? Já pensou nisso? Por que é que você está aqui? E a resposta do seu daria? Pode haver muitas respostas diferentes. Mas a resposta que você deveria dar é porque você tem certeza das promessas de Deus. Se você não crê nas promessas de Deus, não há razão alguma para você estar aqui. O apóstolo Paulo diz que nós devemos prestar atenção devida a essa questão. Ele diz que fé não se assemelha a algum passo no escuro. Lembra, eu falei desse domingos atrás aí para vocês, desse filósofo, que eu nunca lembro o nome dele, que diz que a fé é um salto no escuro. Você salta sem saber para onde vai. Não consiste em um tiro sem direção. Não é uma crença na incerteza. Não é um acreditar em algo que não se sabe. Não é viver sem saber o que se faz. Não é flertar com o acaso e esperar para ver o que acontece. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Para as Escrituras, fé é o firme fundamento. Fé, amados irmãos, não é somente esperança, mas é o fundamento desta esperança. Eu só tenho esperança porque eu tenho fé que me dá certeza das promessas de Deus. Ele diz que vai voltar, e é por isso que eu estou aqui, porque eu creio na promessa que Ele fez. Ele diz: eu vou preparar-vos lugar, e eu creio nisso. Ele diz: aquele que começou boa obra em vós vai terminar até. E eu creio nisso.
Eu não creio porque Jesus me dá casa, carro, saúde. Aliás, nem tomei papo. Mais de 20 dias eu tomei papo. Isso são circunstâncias da nossa vida. Ele nunca prometeu isso para nós. Do contrário, ele disse que ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos. Por mais ímpio que seja o homem, ele sempre terá esperança em alguém ou alguma coisa. Até mesmo aquele que professa não crer em Deus possui esperança de que esteja certo em sua convicção. Porém, diferentemente desses, a esperança do cristão, o ansiado eleito do escolhido do Senhor, é fundamentada na fé. Porque andamos por fé e não por vista. Ainda que o cristão não veja as promessas, ele tem a certeza de que elas são verdadeiras. Veja o que o irmão na carta aos Hebreus escreveu. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Notemos que o aparente paradoxo entre não por vista e vendo-as de longe de ser uma contradição ou duas verdades excludentes, mas na realidade são como que dois lados de uma mesma moeda. Eu não vi o mar vermelho abrir, mas eu tenho certeza. Eu não vi o Senhor nascer, mas eu tenho certeza que ele nasceu. Eu não vi ele pregar naquela cruz, mas eu tenho certeza que foi. De um lado, observamos e lemos as promessas de Deus para seus filhos. O grandioso poder que os leva a realizar as obras do Senhor, as maravilhas de suas mãos, e assim a esperança se alia em frente aos olhos e para lá corremos, ainda que nada vejamos. Do outro lado, porém, ainda que não consigamos entender perfeitamente o que nos espera, vemos o foco da esperança se aproximando. O Espírito Santo de Deus vem ao nosso encontro. Eu não sei como é o céu, mas eu sei como parar, porque ele prometeu. Veja, eu não preciso ver. É assim que Jesus ensinou. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. É exatamente o contrário do que se explica nas igrejas hoje por aí, que diz que você tem que materializar a sua fé, irmão. Enquanto você não materializar a sua fé, ela não acontece na sua vida. Você quer arrumar emprego para ganhar 20 mil reais por mês? Vai lá e deposita 20 mil. É assim. Você tem que materializar a sua fé. Aí a palavra de Deus diz que fé é o que é mesmo? Eu não vejo, mas eu sei que elas existem. E que o Senhor a seu tempo cuida de cada uma delas. Tal qual o cego Bartimeu, os cristãos também ouvem: levanta-te, que ele te chama.
Glórias ao Senhor nas alturas, assim como aqueles pastores ouviram dos anjos, e nós também podemos ouvir. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. É isso que é dito na Escritura. Não é os homens de boa vontade, como as pessoas dizem aí fora. Nós não temos boa vontade de coisa nenhuma. Essa é a fé cristã. É crer que na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Por isso que os pastores foram para lá. Por isso que os magos foram para lá. E os fariseus, doutores da lei, os conhecedores, nenhum deles foi. Embora estivesse falando com Deus, Deus não. Em quinto lugar, a fé está alinhada, junto com a graça. O apóstolo escreve: porque pela graça sois salvos por meio da fé. O apóstolo do Senhor delimita que é por meio da fé que a graça opera. A graça é o motivo da salvação. A fé é o modo como esta graça se manifesta. Um homem regenerado pelo Senhor possui, além da graça, também a fé dada por Ele. Esse é o porquê da mensagem do Evangelho ser: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Que possa o Senhor, mediante a sua incontável graça e misericórdia, nos conceder esta fé no Filho, a fim de que tenhamos de fato a vida eterna. Que lembramos constantemente que, se dissermos estar na graça, igualmente precisamos estar na fé. Se estamos na fé, então precisamos andar em novidade de vida. Hoje é muito fácil. Muita gente dizendo que é crente. Aliás, não é crente, né? Eu sou evangélico. Essa é a palavra, né? Evangélico. Muitas coisas são buscadas. Nenhuma delas como estas. Se dissermos que estamos na graça, igualmente eu tenho que estar na fé. E se eu estou na fé, eu preciso andar em novidade de vida. Qual é a novidade? De vida que eu sou? Qual é a novidade de vida que eu ando? Fácil participar da marcha para Jesus, é muito fácil participar do show da fé. Eu quero ver isso aqui, novidade da vida. Qual é a diferença que esta nova vida que nos foi dada pela graça é exercida em forma de fé no meu dia a dia, no meu relacionamento com as pessoas, relacionamento com a minha família e principalmente na proclamação do Evangelho.
Quando eu escuto algumas coisas na rua, eu fico pensando, Senhor, como esse povo está longe, né? Mas, pelo menos lá na faculdade aqui tem bastante evangélicos. O pessoal fala assim, vai na bênção, irmão. Vai na bênção. Está na bênção, irmão? Então vai na bênção. Não, nossa glória você tem que vir na graça. É diferente. É outra coisa. Para ir na graça você tem que estar na fé. E tem que estar em novidade de vida. Deus mais uma vez nos abençoe. E que nos mostre quão longe nós estamos destas verdades. Como a gente conhece tão pouco e vive tão pouco essas verdades. Pela graça, sois salvos por meio da fé. E isto não veio de nós, é do Deus. Deus nos abençoe. Amém. Nosso irmão, permita para os irmãos no nosso coração, os irmãos a ficarem de pé. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela palavra ministrada agora pela boca do teu servo, Senhor. Que lembremos, Senhor, da alegria que é estar nos seus atos. E que lembremos, Senhor, que o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor, pela graça, Senhor, pela Tua graça, e a fé, Senhor, que nos foi imputada, Senhor, também vem de Ti, Senhor, e não merecemos dela nada, Senhor. Te pedimos, Senhor, faz-nos andar, Senhor, em novidade de vida, Senhor, muda os nossos caminhos, Senhor, do pecado, Senhor, para a adoração sincera, Senhor, do pecado, Senhor, para a alegria de Cristo Jesus, Senhor, para a verdadeira adoração. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por esta igreja e pelos crentes espalhados por todos os cantos do mundo, Senhor. Dirige-nos agora, Senhor, para a Santa Ceia, para lembrar-nos, Senhor, do sacrifício, morte e ressurreição do Teu Filho, Senhor, para que pudéssemos, Senhor, ter esta graça, Senhor. Te agradecemos por tudo isso em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Pode aceitar, irmãos? Convidamos os